Hoje nosso bate-papo é sobre histórias e como essas histórias podem te ajudar no desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Todos sabem que as histórias, elas estimulam a imaginação das crianças, elas desenvolvem a criatividade e a oralidade. Mas nesse vídeo nós vamos tratar de 3 aspectos fundamentais que a história pode contribuir para o desenvolvimento infantil. E são os aspectos afetivos, cognitivos e de conhecimento de si mesmo. Então, através das histórias, você pode abordar muitas e muitas coisas. E não só apenas a imaginação, a criatividade. Vamos lá? Vem comigo nessa? Gente, primeiro aspecto que nós vamos ver é sobre a afetividade. Nós que somos pais, que somos mães, nosso dia a dia é movimentado, é corrido e nós não passamos 24 horas brincando com a criança, não é? Nós temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para estudar, muitos pais trabalham fora e não tem esse tempo de ficar com a criança. Então, quando você pega um livro ou quando você senta para contar uma história com o seu filho tem a certeza de uma coisa. O seu filho tem a certeza de que durante o início daquela história e o final daquela história, você estará com ele. Então é por isso que muitas vezes as crianças pedem os pais, conta de novo, fala de novo essa história. Por quê? Porque ele sabe que no momento que você está contando aquela história, você está com ele. Você vai ficar com ele do início ao fim. Então é um tempo que ele tem certeza, que ele tem garantia de que você não vai sair, de que você não vai embora e que ele pode aproveitar esse tempo com você. Então esse é um dos aspectos afetivos. E além disso, quando a mãe ou o pai, conta essa história para o filho não está somente aprendendo uma história, ele está observando o som da voz da mãe, o som da voz do pai. Ele está observando o rosto, ele está observando os gestos que a mãe está fazendo, os gestos que o pai está fazendo. Ele está conhecendo a sua família. Então, se a mãe pega essa criança, põe no colo, ele está tendo esse contato e ele vai sentindo a história, não só apenas ouvindo. Ele sente a história através dos cabelos da mãe, através do toque, através das expressões faciais. Ele vai conhecendo o rosto da mãe, o rosto do pai. Então, é um trabalho muito afetivo. Sem contar que gera uma memória, um prazer. A criança sente aquele momento, tem na sua memória uma memória prazerosa, tem na sua lembrança uma memória prazerosa daquele momento que ela teve com a mãe e com o pai. Então, ao contar uma história para o seu filho, para a sua filha, não simplesmente conte correndo. Aproveite aquele momento. Aproveite para fazer caras, bocas, para imitar o som da voz dos personagens. Porque o seu filho, ele está te observando. Seu filho está atento a você. E não apenas a história. Ele está te conhecendo. Ele está criando com você um elo. Que um poder que as histórias têm. De criar esse elo, essa conexão entre os seres humanos. As histórias, elas são contadas há muitos e muitos tempos, de gerações a gerações. Eu, como professora, na minha prática pedagógica, conto histórias para os meus alunos e olha que eles são maiores, são alunos de 8, 9 anos e eu conto histórias. E isso cria um vínculo, cria um elo entre nós. Porque eu sei que no momento da história, eles estão conhecendo quem é a Gleice, quem é a professora deles. E isso está, conectando a gente. Ao nos conectar, gera o quê? Admiração, gera respeito,
E assim o trabalho flui. Na sua casa também poderá ser assim. Crie esse hábito de contar histórias. Os seus filhos vão te conhecer, vão te admirar. Isso vai criar uma conexão, algo que você poderá colher os frutos disso numa educação mais humana, mais afetiva, uma educação de mais respeito, porque seu filho vai te conhecer melhor. E quem a gente conhece, a gente respeita, não é? Outro aspecto importante da história. A história também trabalha o lado cognitivo. Gente, quando você para contar uma história para uma criança, a criança ela está te ouvindo. É o momento que ela concentra a atenção dela. Gente, ouvir é um exercício. Ouvir é uma prática, é um exercício cognitivo. Então, quando a criança senta, pode ser 10, pode ser 5 minutos, né? Porque as crianças menores, a concentração é menor. Pode ser 5 minutos, mas é naqueles 5 minutos que ela está exercitando, a prática de ouvir. A prática de ouvir o outro. A prática, de que agora eu vou ficar quietinha, agora é meu momento de ouvir. Com isso, você está estimulando o desenvolvimento do seu filho. Você está ensinando ele a ouvir. Você está ensinando ele que tem hora de falar, tem hora de ouvir. Tudo isso ao contar uma história. O outro lado cognitivo que a história trabalha é que as histórias, elas começam assim, Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás. E nisso, o que você está trabalhando? Você está trabalhando a noção de tempo. Na história você fala assim, e de repente, passou 3 dias, passou 1 dia. Então você está trabalhando a noção de tempo com o seu filho. Você está ensinando para ele. Quando fala assim, num reino muito, muito distante, você está trabalhando com ele noções matemáticas, de longe, de perto. Quando você fala, o gigante era muito alto e o anão é pequeno, você está trabalhando as grandezas, as medidas. Então você vai ensinar para o seu filho o que é grande, o que é pequeno, o que é médio, por meio de uma história. Caixinhos dourados, né, que fala da cadeira grande, da cadeira pequena, da cadeira média. São noções matemáticas. Do pé de feijão que cresceu, foi até o céu e tinha um gigante. São também, você está criando ali, você está trabalhando medidas, você está trabalhando quantidades, tudo por meio da história. Quando você fala assim, 3 feijões é quantidade, 7 anões, quantidade. Você pode até ilustrar essas quantidades com objetos que você pode colocar ali na hora da sua história. Então, enriqueça a sua história, pegue objetos, né? Mostre para a criança o que é grande. O que será que é grande como gigante? Será que esse prédio é grande como um gigante? Então, enriqueça a sua história com vivências da criança. Nossa, será que é longe? Será que esse reino é longe? Igual a que lugar? Que lugar que nós fomos que você achou muito longe? Então, enriqueça. Conte essa história e absolva dela tudo que for matemático, tudo que for cognitivo. Então, com as histórias você pode trabalhar a noção de tempo, a noção de quantidade, noção de medidas, noção de números e também o fator principal, que é a noção de conjuntos, né? Que é uma parte da matemática. Quando você trabalha a história do patinho feio, você está trabalhando a noção de conjuntos. Por quê? Porque o patinho feio, ele não fazia parte do conjunto dos patinhos. Ele era de outro conjunto. Ele era do conjunto do ganso. Então, com isso, você também trabalha. Fração, medida, metade, tudo você pode
iniciar essa noção, para o seu filho ter consciência disso, você pode usar uma história. Você vai criar uma conexão. O seu filho, ao lembrar da história, vai lembrar desses conteúdos, e ao lembrar do conteúdo, ele vai lembrar da história. Então, tudo isso você trabalha com as histórias. E um outro aspecto importante é o do conhecimento. E quando eu falo do conhecimento, eu estou falando de se conhecer. Com as histórias, você pode ajudar o seu filho a se conhecer. Gleice, como que eu faço isso? Você pode inventar histórias onde o seu filho ou a sua filha é a personagem principal. Então, gente, isso é uma brincadeira, é um jogo fantástico, as crianças adoram. Você fala pro seu filho, era uma vez, aí ele vai imaginar. E aí você fala o nome dele. Um menino chamado Carlinhos, tô, ilustrando. Uma menina chamada Mariazinha. E essa menina gostava, aí você fala as coisas que seu filho gosta. Gostava disso, gostava daquilo. E aí você pode usar elementos familiares para ele. E quando ele ia abrir a porta, aquela porta de madeira, fala alguma coisa que tenha na sua casa. E ele gostava de pegar a chave do papai e abrir a porta. Isso você vai o quê? Contar para o seu filho um pouco dele mesmo. E o seu filho, ao ouvir aquela história, ele vai estar se conhecendo. Falar assim, eu sou assim. Ele vai pensar até se aquilo que você está falando é verdade sobre ele. E na história, o seu filho pode viajar na imaginação. Então você pode contar para ele, fazer um final feliz, né? Contar para ele no futuro, o que você quer ser? Ah, então esse menino Carlinhos se tornou um grande sapateiro e os sapatos eram mágicos. Então você faz com que o seu filho conheça um pouco dele através das histórias. E com a história você pode trabalhar com o seu filho os sentimentos. Então você pode usar uma história onde o seu filho é o protagonista. Você pode trabalhar a amizade, você pode trabalhar o medo, você pode trabalhar a preocupação, a ansiedade, de uma forma que o seu filho ele vai entender, ele vai compreender aquilo que você está falando, porque a história é uma linguagem muito da criança. Então, por isso que ao contar uma história, a criança tem mais possibilidade de entender aquele comportamento. Às vezes você está tentando trabalhar um comportamento com o seu filho e não consegue. Já falou, já conversou e não está adiantando. Experimente contar uma história onde o seu filho é o protagonista e você vai ilustrando essa história, fazendo ele compreender a natureza daquele comportamento, como ele poderia se comportar. Gente, isso é maravilhoso, tá? Depois vocês me contam se funcionou. Então, nesse vídeo, nós abordamos esses 3 aspectos da história. O aspecto afetivo, cognitivo e do conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdo, E me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, gleice.alcântara. Lá tem muitas dicas sobre o desenvolvimento infantil, brincadeiras, jogos, como trabalhar a leitura, a escrita na sua casa, como você pode desenvolver essas habilidades de alfabetização. Tem muito conteúdo bom lá. Então vai lá, me siga. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, deixa aí o seu like pra mim e se inscreva aqui no meu canal também, que eu estou começando. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. E eu espero que vocês tenham gostado e me dê ideias de mais vídeos que eu posso fazer pra vocês, tá bom?